primeiro lugar, um prazer falar com você, viu? Muito obrigado por aceitar bater um papo aqui com a gente. A gente é bem fã do teu trabalho, das suas publicações, e espero que você goste do nosso bate-papo. É um bate-papo bem informal, mas que procura entregar bastante conteúdo, e que esse seja o primeiro de muitos outros que a gente possa vir a fazer parceria aí, tá bom? Com certeza, quero agradecer o convite já, de antemão. Acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo, tanto aqui pelo Instagram como pelo LinkedIn também. Acredito muito, sabe, nessa união do conjunto ali, SDR, prospecção e closer, e o que eu puder contribuir aqui com a sua audiência, estou à disposição. Muito bacana, muito bacana. A gente é bem presente no LinkedIn, Marília, e às vezes um pouquinho menos aqui no Instagram, porque falta tempo, né? A gente tem que produzir nossos resultados aqui, então não é brincadeira. Mas o pessoal vai chegando e depois também vai vendo. O pessoal gosta de ver o nosso conteúdo aí um pouquinho depois. Então pode ficar observando que certamente a galera vai chegando e vai consumindo aí o nosso conteúdo um pouquinho depois. E Marília, eu já quero te perguntar o seguinte, quando a gente conversa sobre prospecção, as empresas e os executivos, eles sempre dizem para mim, puta, prospecção exige tanto tempo, né? E às vezes eu não tenho esse tempo, porque eu tenho uma atividade mais farmer, eu preciso cuidar da carteira que eu já conquistei, mas eu não posso deixar de fazer a minha prospecção. Para empresas que trabalham com uma, duas pessoas na sua estrutura total de vendas, né? Qual que é a dica que você tem assim para a empresa não largar a prospecção em detrimento ao farmer, sabe? Porque senão ela fica só dependendo de indicações e aí a conta não fecha, né? Qual que é a sua dica já em relação a isso? É uma pergunta bem aberta, mas já para você decorrer bastante aí sobre o tema. Hélio, é bem interessante a pergunta que você fez, porque assim, vai depender do porte da empresa também, né? Considerando que essa empresa tem ali só 2 pessoas para cuidarem de todo o processo da área comercial, a empresa vai precisar ter um olhar mais específico para o que a gente faz, como a gente faz e como a gente entrega isso, como que a gente vende, como que a gente efetua as vendas. O que eu vejo é que as pessoas elas dão muita atenção para o atendimento e para a parte da finalização do processo, mas elas esquecem que elas precisam trazer essas pessoas para dentro da empresa e que esse momento inicial ele é um momento muito delicado. Então, o que eu sempre costumo dizer é o seguinte, enxergue a sua área comercial como um todo. Onde começa o seu ciclo de vendas, onde termina, e entenda onde você está dedicando mais tempo e onde você está dedicando menos tempo. Porque a indicação, por melhor que seja o nosso trabalho, chega um momento que satura. E aí você não consegue fazer novas vendas porque você está refém das indicações. E um outro ponto é entender de onde, quais são os seus canais de prospecção, né, para não colocar os ovos numa cesta só. Então hoje eu vejo muitas empresas investindo, por exemplo, nas redes sociais. Isso é maravilhoso. Só que a gente tem que saber diferenciar publicidade, marketing e prospecção. Então, tem algumas ações que, às vezes, elas dedicam muito tempo, mas elas não têm ali aquela questão de geração de leads tão eficiente, e aí elas acham que é a prospecção que não está dando resultado, mas é a forma que elas estão prospectando. Então, o que eu diria olhe o seu processo, o seu ciclo de vendas, desde o primeiro contato do lead, seja esse contato receptivo, né, o lead que está te procurando, ou ativo, quando você vai atrás desse lead, e aí vai depender muito do perfil de cliente que cada empresa atende, né, para entender qual vai ser o tipo de abordagem também. Entenda quanto você dedica de tempo nessa etapa e até lá o final, a parte da negociação. Então, como estão os processos, né, no caminhar desse ciclo de vendas? Então, eu diria, num primeiro momento, para analisar essa questão. Num segundo momento, será que essas 2 pessoas, elas estão sobrecarregadas? Será que essas 2 pessoas, né, o que elas desenvolvem melhor? Né? Tem pessoas, velho, que eu acredito que elas fazem muito bem essa parte de qualificação, mas elas não são boas em negociar, elas são boas para abrir portas. Tem pessoas que são ótimas para fazer fechamento, mas elas são péssimas para abrir portas. E tem algumas pessoas que conseguem fazer as 2 coisas.
Então, eu acho que pensando que a pessoa tem uma equipe menor, né, no negócio dela, na empresa dela, ela vai ter que entender o perfil dessas pessoas que estão na área comercial e, num segundo momento, entender o ciclo de vendas dela. O que eles precisam fazer mais, dedicar mais, e aí entender quais ações eles fariam. Que resposta maravilhosa. Eu tô com algumas pessoas aqui passando que eu tô no shopping, tá, gente? Então, é o conceito onboarding aí, tenham paciência. Mas, Marília, é muito legal a sua resposta, principalmente porque ela chama a atenção a entender o processo, né? E até tem uma figurinha no nosso flyer, que é de umas máquinas, assim, né? Que a gente, prospecção é processo o tempo todo, principalmente em vendas B2B, né? O que a gente indica para empresas pequeninas ou para empresas com menos pessoas, com um time enxuto, né? Que você pode ter um time enxuto e ter um faturamento bem interessante. Mas o que a gente costuma orientar é que você considere a contratação de um serviço como o meu, por exemplo, de forma temporária, para que quando for o momento você faça a sua equipe interna. E tem empresas, Marília, que nos procuram com a ideia de começar uma pré-venda terceirizada 3 meses e aí tá com a gente um ano e meio. Tudo depende do business plan, do core business da sua empresa e do que você pensou a esse respeito. Mas é o que a Marília está dizendo. Você precisa conhecer o teu processo e o teu ciclo de vendas. Isso é muito importante para você não colocar a força só em uma etapa do teu processo, né? Porque vender ali, o fechamento é apenas uma das etapas, né? Tem várias outras etapas bem importantes. E, Marília, como que você gosta assim de receber um lead qualificado? Eu fiz um trabalho para você, identifiquei o ICP, o Ideal Customer Profile, levantei uma reunião para você e aí você está preparada para fazer essa reunião. Quais são os ativos ali que você gosta de receber? Por exemplo, o poder de faturamento da empresa, o quadro societário da empresa, a história da empresa, o momento da empresa, o que mais você valoriza receber para fazer o teu trabalho? Primeiro a questão do mercado, né? A pessoa que qualifica, ela tem bastante informação do mercado que a empresa está inserida. E nem sempre o closer, que é a pessoa que faz o fechamento, ela busca todas essas informações. Eu, particularmente, valorizo muito o trabalho de um SDR. Eu gosto de sentar ali junto e falar, não, deixa eu entrar aqui na mente desse SDR para eu entender tudo que ele absorveu, porque ele absorve muito mais informações do que eu. Né? Mas tem muitas pessoas que confundem o trabalho de um SDR como se fosse um auxiliar, um secretário, uma secretária. Um e aí já começa o secretariado. erro. E aí acha que, não, o SDR trouxe, eu não preciso fazer mais nada aqui, assim, se precisar de alguma coisa, eu falo para fulano fazer, né? Aí já começa essa confusão do jogo de egos, né? Não, porque eu sou o closer, né? Eu não sou o SDR. Pensando nas informações, acho que um primeiro momento, assim, antes, né, de pensar nessa questão das informações do lead, é ter esse olhar para o trabalho que o SDR desenvolve e ter a oportunidade de bater um papo, para entender, então, Hélio, aqui tem o Pedro, que ele é da Honda, mas dentro da Honda, qual que é a área dele? Ele realmente é o tomador de decisão do que eu estou oferecendo? Tá, e qual que é o perfil comportamental do Pedro? Ele é mais objetivo? Ele é mais de ser jogo rápido, assim? Ou ele gosta mais de contar história? Ele gosta mais de conversar? Então, acho que no primeiro momento, entender a informação de mercado da empresa, né, a questão da área de atuação, realmente detalhar isso para chegar munido de informações, entender os concorrentes, né? Isso é muito importante. Num segundo momento, entender, né, o perfil, né? O perfil de lead ideal que chegaria é o perfil comportamental dele e também em qual etapa que ele participa do processo de decisão. Porque, às vezes, ele é só uma pessoa que o SDR conseguiu fazer um grande contato, conseguiu fazer um agendamento de reunião, mas ele ainda vai repassar para mais 2 ou 3 pessoas. Então, será que essa reunião seria mais para eu conseguir o contato com essas outras pessoas? Né? Uma outra questão, dependendo do mercado que está inserido, o ticket. Porque conforme o ticket vai aumentando, e dependendo do que eu estou oferecendo, vai aumentar a complexidade da negociação. Então, quanto mais informações desses detalhes, assim, bem em relação à empresa e o tomador de decisão, o SDR traz, melhor. E eu acho que, como é um trabalho em conjunto, 50% é o SDR, 50% é o closer,
né, tem que ter essa união de informação e depois, inclusive, o closer devolver essas informações. Isso. Olha, eu acho que aqui faltou, você não me falou que esse cara, por exemplo, ele não gosta de reunião por videochamada, ele gosta presencial. Isso você não trouxe isso para mim. E aí você arrumou uma reunião porque provavelmente você também não sabia. E aí tá a diferença quando você terceiriza esse serviço. Porque você está terceirizando, no caso para vocês, que é uma empresa especializada nisso. Então já conhece as nuances, né? E às vezes quando a gente contrata alguém diretamente para o nosso negócio, nem sempre a gente tem bagagem suficiente, know-how para treinar essa pessoa da forma que ela deveria ser treinada para trazer os resultados. Então, respondendo a sua pergunta, questão do perfil da empresa, entender se realmente está dentro ali do que a gente está buscando, e o perfil da pessoa que eu vou falar, porque é importante, porque são pessoas com pessoas, no final das contas. No final do dia, né, o B2B é pessoa com pessoa, e ele é muito parecido com o B2C nesse ponto. E aí, quando a gente pensa no pessoa com pessoa, então primeiro eu tenho que entender aquela pessoa que eu vou falar, e num segundo momento mostrar que eu tenho autoridade e conhecimento sobre o negócio. E aí essas informações que traz é o SDR, para eu conseguir apurar e afunilar e criar uma estratégia, né, de reunião ali mais adequada. E é interessante, em tudo que você disse, Marília, eu queria destacar um ponto que você, apesar de talvez a reunião não ser com o tomador de decisão, você não desqualificou a reunião. Você ainda tem a predisposição de ir para a reunião, né? Para fazer dessa reunião a ponte para chegar onde você precisa, né? E isso acontece o tempo todo, né? Isso acontece o tempo todo. Né? Acontece, Hélio. Eu atuo já há alguns anos na área educacional. E hoje eu desenvolvo, inclusive, um trabalho na Arco Educação, que é dona ali dos maiores sistemas de ensino, né, concorrente da Croton ali, que é dona da Anhanguera, Anglo, enfim. E uma coisa que eu vejo muito é que, às vezes, a FDR, que lá dentro do sistema de Inside Sales, ela consegue uma reunião com a coordenadora ou com a secretária. E essas duas pessoas, elas não são tomadoras de decisão. É o mantenedor que é o tomador de decisão. Só que para chegar no mantenedor, eu tenho que passar por essas pessoas, que normalmente são pessoas de confiança do mantenedor. É aquela pessoa que talvez vai pedir opinião, entendeu? Como que a Marília te tratou? Ela realmente passou todas as informações que ela poderia? Ela tirou as suas dúvidas? E aí, de repente, uma coisinha que eu deixei de fazer, talvez até com aquele senhorzinho que fica lá na portaria da instituição, já quebra ali. Porque eu não sei qual é o grau de confiança e de relacionamento que essas pessoas têm. Então, eu olho muito assim, quando eu vou para qualquer empresa, que o SDR já me falou assim, Marília, lá você vai falar, por exemplo, com o Maurício. Aí eu falo, tá, quem que é a secretária do Maurício? Ele é o diretor, mas quem que é a secretária dele? Ah, a secretária dele é a Adriana. Tá? Como que eu faço para falar com a Adriana? Porque a Adriana, ela é aquela que se o Maurício mudar qualquer coisa na agenda dele de última hora, a Adriana ainda vai continuar abrindo portas. Tanto para o SDR como para mim. Né? Quem que é a recepcionista lá da empresa? Porque eu preciso ter esses contatos estratégicos para pegar o trabalho que o SDR desenvolveu e manter esse trabalho, né, para fazer os retornos. E são essas pessoas que levam a gente para os tomadores de decisão. E aí o que acontece, Hélio, no nosso mercado, desculpa que eu vou te falar que eu sou da área de vendas, eu nem deveria falar isso, mas é um jogo de ego muito forte e uma autoconfiança a ponto de desvalorizar o trabalho que é feito em toda essa linha comercial. E aí, essa autoconfiança, ela é uma linha muito tênue com arrogância. E aí, quando a pessoa ela perde essa humildade de entender que o trabalho é feito em conjunto, tanto com, vamos nos colocar aqui, eu fazendo com a empresa de vocês, como também com essas pessoas, que são as pessoas que atuam ali de forma indireta na empresa, quando a gente perde essa humildade, a gente perde negócios. Então, a gente tem que entender que a gente está vendendo o tempo todo para todo mundo, né? E aí o trabalho é só realmente aliar uma coisa com a outra e não descartar esses contatos que não são tomadores de decisão. Porque eu falo que o não de hoje, ou uma pessoa que eu não consegui o contato hoje, é uma venda talvez do ano que vem. É uma venda que pode acontecer amanhã. Claro. Marília, a gente fica bem impressionado. Eu estou aqui com a Amanda, minha sócia, tá aqui, mandou até um excelente aqui pra gente.
a gente fica bem impressionado com a nossa audiência, tanto no LinkedIn quanto aqui, porque além da gente postar pouco, a gente não posta pra galera, sabe? A gente não posta aquele post assim para todo mundo amar, sabe? Então, quando a gente tem que colocar algumas coisas que são verdades e que a gente identifica, a gente coloca. E eu vejo um pouco disso no teu conteúdo. Eu acho que você é ainda bem mais legal que a gente. Mas é isso, sabe? A gente não deixa... A gente tem uma postura muito advisor, muito conselheiro, sabe? Apesar de ser uma prestação de serviços, quando a gente identifica gargalos na outra ponta, né? Porque apesar de ser uma prestação de serviço, a gente vai trabalhar junto por um tempo, né? Então, imagina o sofrimento que foi para desenvolver o lead, e aí quando eu passo o lead, ele é tratado de uma forma, né, incompatível. E isso acontece muito. Então, a gente dá palmas aqui, manda excelente, porque isso que você colocou é uma realidade, e a gente está aqui como entregadores de conteúdo, né, se o português me permite. A gente não está aqui para entregar conteúdo só para a galera, né? A gente tem que entregar educação em vendas. E a Marília tem uma coisa muito legal, que a Marília entrega educação em vendas, não é, Marília? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, tá? Queria que você falasse desse conteúdo que você entrega, que não é para a galera, não é exatamente motivacional, que é uma coisa bem legal que eu percebo, mas é educação, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Hélio, é bem interessante, inclusive obrigada por essas colocações, isso para mim é ótimo, porque eu vejo que assim, o trabalho que a gente desenvolve hoje, tanto vocês quanto eu também nas redes sociais, é uma entrega que a gente faz sem esperar nada em troca. Claro que o potencial cliente pode passar por ali, ele pode ver alguma coisa, ele pode se interessar, mas o objetivo deixa eu conscientizar essas pessoas do que realmente é vender. E aí, voltando um pouquinho mais atrás, vendas ainda é uma profissão que as pessoas têm muito preconceito. Então, é aquele negócio assim, meu filho não virou nada da vida, você não arruma uma vaguinha aí para ele de vendedor? E aí as pessoas não olham para vendas como algo que mantém os negócios de pé. Então, hoje se uma empresa ela tiver um ótimo time de marketing, um ótimo time de finanças e ela tiver um péssimo time de vendas, ela não fica em pé. E eu falo que são esses 3 tripés que ajudam a empresa a sobreviver. A gente precisa ter os 3, né? Mas os 3 precisam estar alinhados. E aí, existem várias formações, existem faculdades na área de finanças, na área de marketing, mas não existe na área de vendas. Então, a gente aprende muito no tato, no dia a dia, né? E eu considero também que falta muita informação mais realística. Então, quando a gente vai buscar um conteúdo de vendas, quando a gente vai buscar... Vou pegar aqui o Spin Selling, por exemplo. Maravilhoso. Uma técnica excelente. Mas você concorda comigo que entre participar de um treinamento Spin, ler o livro, entender o método e trazer isso para a realidade do negócio são coisas bem distantes? Bem distantes. Não é que simplesmente você aprende o método e já sai por aí vendendo, agora eu sou especialista em Spin Selling, né? Não é bem assim. Até porque, Marília, é que nem um curso de línguas. Quando você pensa muito, eu vou aplicar o verbo to be, você não consegue aplicar direito. Né? Você está pensando nisso, né? Tá pensando. E aí a gente entra num ponto que vendas é relacionamento. E eu ainda não conheci ninguém, por mais tímida que a pessoa seja, que nunca se relacionou com outra pessoa. Seja com pai e mãe, seja com irmãos, seja com amigos, seja no relacionamento matrimonial, todo mundo se relaciona com pessoas, até a pessoa mais tímida. Ela tem alguém que ela, às vezes, conversa, né? Então, tá gerando um relacionamento. E quando a gente fala de gerar relacionamento, a gente já tá fazendo uma venda, né? Eu vou trazer um exemplo que foge um pouco do business, assim, foge um pouco de mercado, mas quando a gente vai conhecer uma pessoa nova, pode ser uma amiga, pode ser o marido, enfim, a gente vende um perfil de pessoa para aquela pessoa. Então, a gente muda o tom de voz, né? A gente muda a nossa postura, a gente pensa na forma que a gente vai se vestir para a gente apresentar, né? A gente pensa na nossa linguagem não verbal, a gente pensa na forma que a gente vai falar, quais coisas eu vou falar. A gente faz até uma pesquisa prévia, viu?
tipo um SDR ali, assim, para antes de sair para o café, né? Então, por que a gente não faz isso no negócio, sabe? Por que a gente não valoriza isso? A gente tem processos para esse tipo de relacionamento e vendas é relacional. Então, deveria existir processos em vendas também. Então, quando eu penso nessa questão de educar as pessoas no sentido de vendas, é mostrar para elas que vender exige, sim, dedicação, disciplina e muito estudo, mas que não é algo tão complexo como as pessoas pensam no sentido... É complexo sim, mas não no sentido de... É muito complexo. Mas eu ouço muito assim, ah não, é que você nasceu com um dom. E quando as pessoas me dizem isso, eu fico feliz e fico triste. Eu fico feliz porque eu penso, poxa, elas enxergam em mim, então, realmente o potencial que eu acredito que eu tenho. A autoridade. E aí eu fico triste porque eu penso, mas elas não enxergam que eu estou há 13 anos estudando sem parar. E cada vez estudando mais. E não só coisas da área de vendas, né? Mas a questão de marketing também, que aí se a gente vai analisar, não separa, né? A área comercial, marketing e vendas, está tudo junto. Mas questão de psicologia comportamental, questão... Outras nuances que talvez quem está só focado ali em vendas não vai procurar aprofundar, mas que potencializa o resultado. Então, eu acho que falta muito, tá? Não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Acho que a gente está até um pouco mais evoluído, tá? Se a gente for comparar com outros lugares. Mas eu acho que ainda falta essa questão de profissionalizar essa questão da área de vendas. E aí a gente tem toda uma divisão, mas tem pessoas, às vezes, assim, de grandes mercados, grandes players, que às vezes você está ali numa reunião e aí você pergunta assim, tá, quem que faz a parte de qualificação de leads para vocês? Não, é o meu vendedor. Não, peraí, o seu vendedor, ele procura contato, ele liga, gera lista. Ele marca uma reunião, gera a lista, aí ele faz a reunião e ele vende? Então entendi por que você não está conseguindo aumentar aí o seu faturamento em relação a vendas. Então eu acho que ainda falta, as pessoas olham com esse preconceito e aí elas acham que já tem informação demais sobre vendas. E aí elas acabam repetindo o padrão, fazendo mais do mesmo, e elas não entendem que é uma mudança constante, porque a gente está falando de comportamento de consumo. Né? A pandemia veio para mostrar isso, inclusive, que as pessoas mudaram a forma de comprar, né? De fazer compras. Hoje eu estava falando com uma pessoa que atua na área de varejo de moda e ela falou assim, eu sempre vendi muito roupa mais formal e preta, cor preta. As pessoas queriam esse tipo de roupa, formal, cor preta. E agora, depois da pandemia, o pessoal quer roupa mais leve e colorida. E eu estou tendo que reformular toda a minha linha de compras porque as pessoas estão pedindo isso. E eu pensei, faz sentido, porque as pessoas ficaram muito tempo fechadas, né, e vivendo uma situação que ninguém sabia o que ia acontecer depois, e aí a maioria, começou a mudar a forma de consumir itens nesse setor, né, então as pessoas desse setor, elas precisam se movimentar mais rápido, né, e aí se a gente vai pensar assim no setor de serviços, muita coisa mudou também. A maioria das pessoas hoje estão mais abertas para fazer uma reunião no online. E aí, se a gente não está preparado para isso, porque aí no online, para mim, tá, Hélio, é mais difícil. Eu acho mais difícil você se conectar com a pessoa pelo online. Mas eu tive que aprender a desenvolver isso. Então, quem trabalha na área de vendas não busca, né? Eu não falo nem de reciclar, porque reciclar, sabe o que me lembra? Quando a gente precisa pegar uma outra habilitação, uma CNH, e aí coloca a gente naquela salinha para ouvir a mesma coisa de novo, só para a gente ter acesso à nova habilitação. Então, eu não gosto desse termo muito reciclagem, não, mas eu acho que é aprender o novo. O que está acontecendo no mercado agora? E acho que ainda falta bastante coisa aqui. Tem grandes nomes que eu acompanho ali no LinkedIn, que eu vejo que vocês já fizeram lives. A Miriam, por exemplo, tem o nome dele agora, mas tem várias pessoas que eles trazem um ar novo para essa área de vendas, né? E aí eu acho que o objetivo é esse, mostrar que é complexo sim, que existe dedicação e esforço, mas é possível que a gente enxergar como um processo tão importante quanto o marketing, quanto finanças, como as outras coisas que tem dentro do negócio. Muito legal, Marília, muito legal.
esse nosso bate-papo aqui já é tudo o que eu imaginava que seria e muito mais. Você é uma graça e uma profissional completíssima e quero muito que dê certo para a gente voltar mais vezes aqui. O pessoal está interagindo aqui, o Vladimir, que é um grande parceiro sócio nosso aí, Ariane, Paloma, a Amanda, minha sócia, Natália. Obrigado, gente, pela receptividade, né? Pelo carinho aqui com a gente. Essa live vai ficar aqui, salva, tanto aqui quanto no nosso canal no YouTube. E a gente vai passar aqui esse conteúdo para a galera, né, que não esteve aqui online com a gente. Marília, para finalizar, que a ideia do nosso bate-papo é que ele seja bem ligeiro mesmo, bem curto, mas com muito conteúdo, né, como já foi. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre perder uma venda. Né? Porque será que eu qualifico todo dia lead? Será que eu qualifico todo dia que eu chego ali no meu lead qualificado todos os dias? Não, né? E isso é inerente ao processo de vendas. Ganhar e perder vendas, mandar proposta e não receber resposta, né? O nosso lead sumiu, marcou uma reunião com a gente, sumiu. Então, é inerente ao processo de vendas e eu queria que você falasse um pouco disso, Marília, porque apesar de ser uma profissional tão completa e tão legal o seu conteúdo, a gente não sente essa forçação de barra de que é tudo perfeito, 100% o tempo todo, sabe? Existe verdade no teu conteúdo, no nosso conteúdo, e aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, a última venda que você perdeu, o que você fez e o que você faz para tentar não perder a próxima venda. Essa pergunta, assim, essa colocação que você fez, ela é muito importante porque as pessoas romantizam muito. Eu vou fazer um treinamento YXZ e aí eu vou ficar uma máquina de venda, eu vou virar uma máquina de vendas e só vou ter sim na minha vida e só fechamento de contrato. Se fosse assim, gente, seria maravilhoso, né? Mas não é. E eu até fiz uma carinha assim porque dói. A gente tem que saber separar o não que a gente leva do lead com uma questão pessoal. Mas o ser humano, a gente não gosta de levar não. Né? Uma rejeição. Então a dor já começa por aí. Por uma questão até emocional. Né? A gente tem que ter uma gestão emocional muito forte para trabalhar na área de vendas. Porque é muito não atrás de não. E aí um outro ponto também, Hélio, que tem alguns estudos, inclusive, que comprovam que um lead, né, para ele realmente virar uma conversão, a gente precisa manter ali um número de contatos com ele. Então, normalmente, seriam ali depois eu posso até compartilhar com você esse estudo, se você quiser compartilhar com o pessoal no post. A gente precisa de pelo menos 7 contatos com a pessoa, e quando eu digo contatos, não é tentativa de ligação. É contatos que você se reuniu com a pessoa, que você falou com ela de alguma forma, ela te viu. Então, é normalmente uma média de 7 para chegar num sim. E aí, aqui no Brasil, 7, as pessoas... Pessoal, 7. Por favor, vamos frisar isso, porque não é factível a gente querer sair da primeira reunião com a proposta já fechada. Vai, Marília. Não é. E aí, olha que curioso. Aqui no Brasil, a maioria das empresas desistem entre o segundo e o terceiro contato. E aí, sabe o que acontece? Elas prepararam o terreno para o concorrente. Porque quando o concorrente chega, ele faz mais 2, 3 contatos, ele já está muito mais próximo desse número de 7 contatos com lead do que a empresa anterior. Né? Então, eu acho que essa questão do não, primeira coisa é ter disciplina, resiliência e antifragilidade para entender que o não que a pessoa fala naquele momento, ela não é o não absoluto. Aquele não, naquela hora, daqui um mês, pode virar um sim. A questão é como que eu vou trabalhar o meu fluxo de cadência, o meu pipeline, ali, o meu funil, para talvez mudar essa pessoa de posição de funil. Eu achei que ela estava no fundo, mas não, voltou ali para o meio. Ou então, vai lá para o início, vai esfriar um tempo. Não tem problema, a questão é não desistir desse lead. Eu só aceito o não de um lead quando ele chega e me mostra o contrato e fala assim, Marília, tá aqui, ó, assinei o contrato com a outra empresa. Mesmo assim, eu quero entender, mas
tem um período aí de carência que você pode cancelar. E aí eu quero entender, por que você escolheu outra empresa? E não é nem para brigar porque ele escolheu, não é nem porque o pessoal fala, eu vou brigar por esse cliente. Não, não brigo por cliente, mas eu gosto de aprender com ele. O que ele viu nesse concorrente que eu não enxerguei? Porque a gente também, como vendedor, principalmente quando a gente gosta muito do que a gente vende, a gente começa a ficar um pouco assim e achar que o nosso é o melhor. E eu sou muito da linha de acreditar que o melhor é o melhor para o meu cliente. E talvez não vai ser eu que vou conseguir atender. Então, naquele momento, eu preciso aceitar o não, mas eu preciso entender o porquê daquele não. Então, o primeiro passo seria esse. Por que eu levei um não? Por que essa pessoa que não... Fiz todas as tentativas, fiz um fluxo de cadência bem estratégico, tudo que estava no meu controle, eu consegui fazer com esse lead. E por que ele ainda me disse um não nesse momento? Né? E aí tem as questões que são um pouco ocultas, que nem sempre o lead traz pra gente. E aí a gente precisa entender, será que é realmente alguma coisa que eu consegui tirar dele, ou é alguma coisa que eu vou precisar entender num outro momento? Né? E o lead, e se ele tomou a decisão de fechar com outra pessoa, com outra empresa, com outro negócio, entender por que ele tomou essa decisão. E normalmente, se a gente chega com um jeitinho e explica o porquê, a pessoa conta pra gente o motivo. Tá bom, Hélio, deixa eu te contar aqui. Vou te falar então. Essa empresa aqui me ofereceu isso, isso, isso e isso. E vocês não me ofereceriam. Gente, desculpa que é o cachorro do vizinho. Não é meu cachorro. Não sou eu que estou fazendo ele latir. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu vou até contar uma historinha aqui rápida. Quando eu trabalhava numa outra empresa, na verdade eu prestava uma assessoria para eles, como closer. Eu lembro que uma das SDRs me passou um contato e a única forma que eu tinha de falar com essa pessoa era por e-mail. Não tinha contato telefônico. E aí eu mandava e-mail para a pessoa, ela ficava lá no meu CRM. E aí eu mandava e-mail, dava uns 15 dias eu mandava outro, aí depois eu fui passando o tempo, né, desse follow-up. Aí eu lembro que no final do ano, eu falei assim, hoje eu vou mandar o e-mail para essa pessoa. Não vai ser esses e-mails padronizados mais, não. Eu vou escrever mesmo um e-mail, assim, abrindo meu coração para essa pessoa, sabe? Sentei, escrevi um e-mail para mexer mesmo, assim... Eu nunca gosto de mexer só com as dores. Eu gosto de mexer com a dor e já trazer a solução. Então eu falava das dores, né? Como se eu já tivesse falado com ele, e falava das soluções. E ele não me respondeu esse e-mail. E eu falei, esse aqui vai ser o último e-mail que eu vou mandar ele agora. E depois eu vou entrar em contato só no meio do ano que vem, daqui 6 meses. Ele não respondeu o e-mail, mas na semana seguinte, ele agendou uma reunião na empresa. E ele fechou o contrato. Então, assim, se eu tivesse desistido dele 1 ano atrás, quando a SDR me passou o contato, ele não teria virado um contrato 1 ano depois. Então, eu acho que é uma questão de entender que o nosso trabalho, ele é um trabalho de persistência. E aí tem uma diferença entre insistência e persistência. O vendedor persistente é aquele chato, aquele que não está nem aí pro tempo da pessoa. E quando a gente fala de B2B, é um mercado que ninguém tem tempo. É um mercado que as pessoas são muito objetivas, assim, elas não perdem tempo. E aí, se a pessoa é muito insistente, ela deixa de ter empatia para entender que está falando com uma pessoa que precisa priorizar outras atividades, e aí ela passa a ser chata. E quando ela é persistente, ela é estratégica. Talvez ela vai mudando as formas de contato, né? Para agendar uma reunião, e aquele não impede de continuar, né? De talvez mandar algum material para a empresa. Olha, lembrei que você tinha comentado numa das reuniões, mesmo você não fechando com a gente agora, eu vou mandar aí um material para poder te ajudar nesse sentido, enfim. Então, eu acho que essa questão do não primeiro, administrar isso emocionalmente. Segundo momento, quais aprendizados tirar, fazer uma análise de por que houve aquele não e entender o que pode aprender. Eu sempre costumo olhar um não depois, assim, do alto, sabe? É como se eu estivesse do alto, assistindo a minha atuação e o que o lead estava, o prospect no caso já, ele estava me dizendo ali e eu não consegui ouvir. Então, eu tenho essa autoanálise, assim, para me ajudar. Então, essa autoanálise ajuda muito. Nesse segundo momento. E no terceiro momento está essa questão da persistência, porque o não de hoje é o sim de amanhã. E parece clichê, mas é a verdade.
Bom, gente, é uma live completa, né? Serve para SDR, serve para closer, serve para dono de empresa, serve para executivo, serve para você que está animado, que está desanimado, que tem processo, que não tem. Então é uma live bem completinha para vocês, curta, objetiva, mas muito completa e, acima de tudo, muito verdadeira. Marília, parabéns, né? Muito sucesso aí na sua carreira. Quero que você deixe aqui as suas redes sociais, seu próximo compromisso, e já deixo o convite para você voltar aqui com a gente para trazer mais histórias e mais aprendizado aqui para a gente. Muito obrigado, viu? Foi muito legal. Obrigada, eu que agradeço o convite. Já fica aqui o meu convite também para quem me conhece, para quem me acompanha, para vocês passarem a acompanhar o trabalho que o Hélio desenvolve ali junto com a Amanda. Toda empresa precisa disso, independente do tamanho. Você falou uma coisa no começo da live que realmente faz sentido. A pessoa ela pode ter 2 pessoas no time dela, mas tem um faturamento altíssimo, né? Se ela souber o que ela precisa terceirizar em um momento, né? E pensar estrategicamente. As minhas redes sociais, gente, meu site é muito fácil. É Marília Duarte, que é o meu sobrenome, Vendas. Então, vai me achar em qualquer lugar, Marília Duarte Vendas. Aqui no Instagram, vocês vão perceber que eu falo um pouco mais com um público voltado para empreendedorismo, tá? Foi até uma questão de mudança que eu fiz no início da pandemia, por uma questão estratégica também, né? Que a gente não sabia como ficaria o cenário. E no LinkedIn, apesar de eu postar pouco, eu falo mais com um público voltado mesmo para o mercado B2B, né? É mais essa linguagem. Vocês vão ver que o meu Instagram ele vai mudar um pouco mais a partir de janeiro, para eu deixar tudo alinhado, assim, minha comunicação em todas as redes. E o que vocês precisarem, podem contar comigo. Eu espero que o meu conteúdo continue agregando, assim como o da Haas, para vocês somarem forças aí e potencializarem resultados. Que graça. Obrigado, Marília. Obrigado, sucesso aí para vocês. Obrigado, Vladimir, Amanda, todo mundo aqui que esteve conosco, Angelita, Estevam, acho que é Estevam, Denise. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Sucesso, sem prospecção, sem vendas, né? Acompanhar a Haas falando de prospecção e a Marília de fechamento aí em empreendedorismo. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado. Boa noite para vocês. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.